Nós temos refletido, pensado nesses últimos tempos, em especial o último domingo, na verdade, sobre o teatro de Deus e o drama da criação. Na semana passada nós trabalhamos o prólogo, que é a criação do mundo por meio da palavra de Deus, o primeiro relato da criação. Hoje a gente vai estudar o segundo relato. Esse segundo relato vai de Gênesis 2, versículo 4 ao versículo de número 25. E o nosso tema hoje é o primeiro ato. Como todo teatro, não é? Ou toda peça, existem os seus atos. Nós dividimos esse teatro da glória de Deus em 3 atos. O primeiro ato é o que a gente vai tratar hoje, o ato que considera exatamente os atores de Deus como papéis que Deus concede ao primeiro casal. Então, enquanto homem e enquanto mulher. Como a gente viu na semana passada, um sermão não é só um convite à reflexão sobre uma determinada passagem bíblica, a fim de a gente entender. Um sermão, ele tem que falar a nossa inteligência e, ao mesmo tempo, tem que cair para o coração de uma tal forma que ele reverbere numa ação, numa atitude. Daí a ideia de que o que Deus nos oferece na sua palavra não é apenas um texto para entendermos, mas um texto para encenarmos, para realizarmos em ato no mundo que a gente vive. É como se fôssemos atores nesse palco criado por Deus que é o mundo. E um ator, ele recebe um texto, ele tem um texto, ele não pode falar e nem pode agir de acordo com o seu próprio padrão ou a sua própria maneira de conceber a cena. Ele tem que seguir a cena conforme as diretrizes do dramaturgo, as diretrizes do autor. Então entendemos que Gênesis é exatamente esse movimento primeiro da palavra de Deus, em dar para o povo de Deus o tom da sua ação no mundo, e não apenas elementos para que esse povo possa formar uma teologia de Deus e uma teologia da criação, mas ao mesmo tempo direções para a vida, direções éticas, direções práticas, direções que nos dão direção para a vida. Nesse sentido, a pergunta que norteia toda a nossa reflexão nesses 10 sermões é a seguinte pergunta: como a reflexão de Gênesis 1 a 11 pode nos servir de guia para agir bem no mundo que Deus criou? Como a leitura que a gente faz desse texto, como o entendimento desse texto, como a compreensão do que Deus está revelando através da sua palavra pode nos servir como um guia, como um roteiro para viver. Semana passada nós vimos que Deus trabalhou 6 dias e em seguida descansou. Ele descansa no 7º dia. Vimos que o teatro de Deus é o mundo que Ele criou. Esse é o palco que Deus criou para que os seus atores pudessem exercer os atos correspondentes ao texto que Deus lhes entregou. Vimos que, do ponto de vista prático, o texto bíblico da criação, o relato da criação, nos serve de guia para orientar-nos a prática no trabalho, no nosso dia a dia, no trabalho que conduzimos, os nossos dons e talentos, as nossas capacidades. Hoje, porém, consideraremos não mais apenas Deus como protagonista, mas os atores que Deus começa a colocar nesse palco para desempenhar, realizar a performance que Ele, o Senhor de toda a criação, lhes entregou. Portanto, a gente vai falar hoje sobre culto, a gente vai falar sobre ética, e não poderíamos deixar de falar sobre casamento. Eu gostaria de começar, antes de entrar propriamente dito no texto, lembrando uma peça que foi escrita por um dramaturgo espanhol chamado Calderón de la Barca. Chama-se
O Teatro do Mundo, o Grande Teatro do Mundo. Essa peça é uma peça incrível. Primeiro porque ele trabalhou a ideia de metateatro, ou teatro no teatro, ou seja, é uma peça cuja encenação é exatamente um teatro. Como que ele construiu isso? Deus como sendo o autor, Deus como sendo o dono da companhia e Deus como sendo a plateia que vai assistir e considerar exatamente a peça que ele quer que os demais, aqueles que são os atores, possam executar na sua performance no palco. Então, o que Deus faz? Deus cria o mundo, faz do mundo um palco e cria os atores. E dá a estes atores papéis. Papéis que eles precisam desempenhar. Então, ele dá para um o papel de juiz, para outro o papel de rei, para outro o papel de criança, para outro o papel de esposo, para outra o papel de esposa, e para um ele deu o papel de pobre. Só que para o pobre, aquele que deveria desempenhar o papel de pobre, foi dado exatamente o papel para aquele que era o que tinha melhor performance artística. Era o que tinha as melhores habilidades como ator. Era aquele que poderia estar protagonizando papéis mais impressionantes, mais visíveis, papéis que mereceriam maior destaque. No entanto, Deus resolveu dar para esse brilhante ator um papel não tão assim brilhante, não tão visível. E ele acha ruim. Por que Deus? Por que eu sendo um ator tão bem preparado? Por que eu tendo tanta qualidade, tanto estudo? Por que o Senhor me deu um papel coadjuvante, inexpressivo e que aparece só uma vez na história? Eu mereço um papel melhor. Eu mereço um papel que corresponda à dignidade dos meus dons e talentos. Eu não posso exercer um papel que não tenha a mesma grandeza da minha identidade, do ser que eu sou. Então Deus chama a atenção desse ator dizendo o seguinte: um bom ator não é aquele que encena o melhor papel, mas é aquele que é fiel ao texto, fiel ao autor, fiel à proposta do dramaturgo. Porque no final, quando acabar a peça, o dono da companhia não vai avaliar quem é o melhor autor, o melhor ator. Ele vai avaliar quem de fato realizou a performance segundo os padrões que ele queria. Isso significa que no teatro de Deus, no mundo que a gente vive, a gente precisa decidir seguir nossos enredos ou seguir o enredo dele. Me parece que esse é o grande problema do casal. Me parece que esse é o grande problema da humanidade. A dificuldade, não de reconhecer seus dons e talentos, mas a dificuldade de se humilhar diante de um ser maior do que si mesmo. A capacidade de obedecer, de seguir à risca um texto, de tocar a partitura tal como ela deve ser tocada, não improvisando, não criando, mas executando tal como ela deve ser executada. É nesse sentido que vamos considerar hoje os atores do palco de Deus como sendo aqueles que foram chamados a realizar um papel. Eles foram chamados, convocados por Deus e receberam um papel a desempenhar, e eles precisam desempenhar esse papel, resistindo à tentação de adulterar esse papel segundo sua própria vontade e exercer esse papel tal como o autor lhes entregou. É isso que Deus espera de mim como pastor, é isso que Deus espera de você, é isso que espera de você como
professor, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como criança, o papel que Ele nos entrega, o papel que devemos cumprir, o papel que devemos viver, não deve ser o papel segundo o nosso próprio enredo ou como gostaríamos que ele fosse. A ideia é viver o papel que Deus nos entregou. Portanto, a grande pergunta para mim e para você hoje é: qual é o teu papel? Que papel Deus te entregou? Que performance Ele quer de você nesse palco que se chama mundo? Nós vamos ver duas cenas. Esse primeiro ato tem duas cenas. São só duas cenas. Com essas duas cenas, eu gostaria de pensar com vocês elementos a fim de que a gente possa responder essa pergunta. A primeira cena é a cena da criação do homem e o do pacto das obras, o pacto que Deus faz com ele. Eu queria que você acompanhasse comigo os versículos de 4 a 6. Veja o que diz. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra, e irrigava toda a superfície do solo. Nesse versículo 4, na parte A, que diz o seguinte: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Nós vemos Moisés introduzindo aqui um movimento que vai se repetir por 10 vezes. Esta é a primeira e depois mais 10 vezes, onde ele vai, ao longo do texto, chamar a atenção para o fato de que Deus está por trás de todas as genealogias, de todas as origens, de toda a gênese, dos movimentos de Deus agir no mundo, criando e recriando novas situações. Nesse primeiro movimento, que caracteriza a primeira cena que nos interessa hoje, a gente não pode deixar passar despercebida exatamente a mudança sutil na ordem como Moisés apresentou o discurso divino aqui. Nós vimos na nossa última mensagem, que o versículo 1, quando diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, céus e terra, significa a totalidade, significa o mundo todo criado por Deus. E isso se repete exatamente no versículo de número 4, a parte A, quando diz: esta é a história das origens dos céus e da terra. Ou seja, ele está chamando a atenção para o fato das origens da criação de Deus acerca de tudo que existe. No entanto, esse segundo relato segue exatamente o padrão do primeiro. O primeiro chama a atenção para o fato de que Deus criou, em princípio, os céus e a terra. E em seguida vai logo para a terra sem forma e vazia. O entendimento da terra que é aquele elemento negativo da criação de Deus. Aquele elemento que explica uma desordem na criação de Deus, que não chegou ali sem a intenção de Deus, mas chegou ali com a intenção de Deus e com a permissão de Deus. Parece que o mesmo movimento, lembra? O mesmo movimento que está no primeiro versículo do capítulo 1 está presente no primeiro versículo, no versículo 4 do capítulo 2. Veja só o que diz o texto. Quando o Senhor fez a terra e os céus. Percebeu a inversão? Até então a gente está falando de céus e terra, céus e terra. E aqui ele repete exatamente o mesmo padrão. Essa é a história das origens dos céus e da terra. Porém, veja só, parte B. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, essa mudança de ordem sugere uma mudança de ênfase no relato. Moisés agora vai tratar a criação de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista. Que ponto de vista é esse? É um ponto de vista da terra tal como a gente sabe como ela foi concebida por Deus, como uma espécie de movimento desértico, um movimento vazio, um movimento que aguarda a ordenação. Deus não
não põe o mundo inteiro ordenado logo de cara. Ele põe a terra, e a terra numa certa desordem, num certo vazio. Essa desordem precisa ser organizada. Aquele movimento digamos assim, de destruição, que é a imagem, que a expressão, não é, sem forma apresenta, é essa imagem que precisa fornecer para a gente a ordem, o ordenamento. Deus dá uma ordem, Deus dá organização para aquele caos. Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer, que a gente viu na semana passada, que Deus não se preocupa em ordenar por ordenar. Ele ordena o mundo para que ele se torne habitável, para que homens possam habitar essa terra. E parece que esse é o mesmo movimento a partir do versículo 4, parte B. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, veja, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado. Então o contexto é ainda de uma terra deserta, que precisa de um movimento de ordem e de preenchimento para que o homem possa nela habitar. E é isso que Deus vai fazer. Deus vai enviar a chuva para que aquela vegetação possa crescer. Deus vai trabalhar com a fonte de dentro da terra para poder modelar o homem do pó da terra. Mas tudo isso ele vai fazer de uma maneira tão orquestrada que o homem vai preencher esse lugar que Deus está preparando para ele, já com condições para ele viver, com uma vegetação para ele poder se ambientar e, portanto, desenvolver sua vida. A ideia que Moisés apresenta nessa passagem é a do Criador da terra, no seu estado torro vavorro, no seu estado sem forma e vazio, mas não no sentido filosófico que a gente entende sem forma e vazio, no sentido deserto e inabitável, vazio, sem elementos que o preencham. É importante que a gente tenha isso em mente. Por quê? Nesse segundo relato, novamente, o autor está nos levando a pensar o movimento de Deus, de ordenar para preencher o vazio, ordenar para preencher o vazio. Esse é o movimento do Criador, ordenar o que está desordenado, para depois de ordenado, preencher o vazio. O trabalho de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, não é diferente. Ele vai ordenar antes de preencher o vazio. Essa é a maneira do Criador criar, essa é a maneira do Criador se movimentar na esfera da criação. Ordenando o que foi destruído e preenchendo aquilo que a destruição deixou vazio e arruinado. Esse texto já é muito claro para a gente em termos de entendermos, em primeiro lugar, o movimento de Deus criar a terra, já mostrando para a gente que o homem, quando é feito do pó da terra, não é feito pela mãe terra, né? A gente não é fruto da mãe terra. Essa é uma cosmogonia, uma maneira de conceber a origem do homem não bíblica. O que o texto está dizendo é que Deus cria a terra, e Ele sempre, a partir de um, vai criar muitos. Então, o segundo movimento importante, de um, Deus faz desdobramentos, de um, Deus prospera, de um, Deus multiplica. Então, primeiro, Deus ordena e preenche. Segundo, de um, Deus faz muitos. É isso que Deus faz com sua igreja o tempo todo. Ele ordena a sua igreja para que ela possa ser habitada. E não só isso, de um, Ele vai trabalhando para que ela se multiplique, para que ela prospere. Veja como isso se apresenta no texto de diversas maneiras e de diversas formas. Quando o texto diz, no versículo 6, todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo, o texto está mostrando exatamente que a terra está agora preparada para que o homem possa ser formado. A imagem do Deus como oleiro, a imagem de Deus como um artista, como aquele que vai modelar o homem, que vai trabalhar no homem.
Esse é um dos aspectos importantes que o autor, Moisés, está tentando nos mostrar através dessa passagem. Um Deus que se preocupa com a formação do homem e não trabalha a formação do homem como se essa formação do homem não fosse resultado de um movimento que obedece à maneira de Deus agir. De muitos. Como Deus faz o homem? Como Deus cria o homem? Versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus fez o homem. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A primeira ideia aqui é mostrar que o homem é obra de Deus. Segundo lugar, essa obra de Deus é uma obra que existe por causa de Deus. Mas não somente isso. Ela existe como obra de Deus, mas não existe como obra de Deus como uma pedra, por exemplo, existe. Uma pedra é obra de Deus, e existe, mas não existe como, por exemplo, o homem existe, como um ser vivo existe. O homem, portanto, não só existe por causa de Deus, mas o homem vive por causa de Deus. Deus sopra sobre as suas narinas fôlego de vida. O homem vive por causa de Deus. O homem é mantido vivo por causa de Deus. Então a existência do homem se deve a Deus, mas também a sua vida se deve a Deus. Deus é a causa da existência dos homens. Deus é a causa da vida dos homens. Isso significa que a vida não é biológica. Na concepção bíblica, a vida, ela não é uma questão meramente material. A questão bíblica com relação à vida é o domínio de Deus sobre a vida dos homens. Todos os homens que vivem não vivem somente porque eles têm uma estrutura para viver, mas eles também vivem porque Deus lhes concede vida. Todo ser que respira vive porque Deus o mantém vivo. Temos uma parte de Deus em nós nos mantendo vivos. O fôlego de Deus é aquilo que de Deus em nós nos mantém vivos. E quando aquilo que de Deus em nós não mais se encontra, não vivemos mais, morremos. Então não morremos por causa do câncer, não morremos por causa de um acidente meramente no trânsito, morremos porque somos limitados, morremos porque dependemos do fôlego de vida para viver. É assim que vivemos. Por enquanto, o zumbi só existe na série da Netflix. Não existe no mundo da Bíblia. Não existe no mundo da criação. As pessoas só vivem com a autorização de Deus para viver, com o fôlego que Deus lhes dá para viver. Mas não somente somos existentes, não somente existimos por causa de Deus, não somente vivemos por causa de Deus. E aqui o ensino mais importante dessa primeira cena. Nós buscamos o sentido da existência e da vida por causa de Deus. Você não é um animal. Você não é, por exemplo, como um boi, como um cão, que não se angustia com relação à existência, com relação à vida. Deus lhe deu condições de pensar sobre o sentido da vida. E Deus deu isso a você e a mim. É por causa dele que existimos, é por causa dele que vivemos, mas, sobretudo, é por causa dele que buscamos o sentido da vida. Isso está expresso na expressão, no texto bíblico, quando o texto bíblico diz: e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou nefesh hayah, se tornou uma alma vivente. Eu queria parar um pouquinho aqui e te fazer uma pergunta, talvez assim, mais de esclarecimento. E talvez você volte a olhar novamente para Gênesis 2:7, depois do que eu disser aqui. Você concorda comigo que é diferente essas duas proposições? Por exemplo, eu tenho um abacaxi. 2. Eu sou um abacaxi. Minha mulher não acha isso, penso eu. Mas há uma diferença enorme entre as duas, não há? Uma diz que eu tenho um abacaxi, a outra diz que eu sou um abacaxi. O que Gênesis 2:7 está dizendo é isso. Você não tem alma. Você é alma. Você não tem nefesh. Você é nefesh. Jonas, o que é nefesh? Literalmente, nefesh é garganta. Se fôssemos traduzir literalmente essa passagem, literalmente, o que seria errado
O que seria errado traduzir literalmente. O texto ficaria exatamente assim. Deus soprou sobre as narinas o fôlego de vida e o homem se tornou uma garganta que anda. Fica estranho, né? Uma garganta que se move. Você diz assim, mas Jonas, está muito estranho, não está fazendo sentido. Mas preste atenção. Olha como isso ajuda muito. Por exemplo, nós brasileiros, quando temos fome, onde é que a gente costuma colocar a nossa mão para dizer, estamos com fome? Eu costumo colocar aqui, acho que você também. Ai, eu estou morrendo de fome. Imagine para você que um hebreu faria assim, olha. Eu estou morrendo de fome. Percebe a diferença? Se a gente entender no que Deus nos tornou, não traduziríamos apenas o homem como uma substância incorpórea que a gente chama de alma, que parece mais uma coisa apenada. Não. Entenderíamos o texto de uma maneira diferente. Deus nos fez fome. Você não tem fome. Você é fome. O que o texto está dizendo não é que você tem uma necessidade e essa necessidade passa. O texto está dizendo que tua natureza é fome. Você é vazio por natureza. Deus parece que tem uma preocupação com o vazio. Ele, quando olha uma coisa deserta, desordenada e vazia, qual é o movimento do Criador? É sempre ordenar e preencher, ordenar e preencher. Ele ordena e preenche. Ele ordena para que haja firmamento. Ele ordena os céus para que haja aves nos céus. Ele ordena os mares para que haja peixe nos mares. Ele vai colocando os elementos dentro das coisas que estão vazias. Mas ele só faz isso depois que ele ordena, depois que ele arruma a casa. Somos assim, somos fome, somos nefesh, somos isso que Deus está dizendo que somos. Então não só existimos, não só vivemos, somos pura fome. E não é fome de qualquer coisa. C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: as criaturas não nascem com desejos que não possam ser satisfeitos. Um bebê sente fome. Pois bem, há uma coisa chamada leite. Um patinho deseja nadar. Pois bem, existe uma coisa chamada água. Os homens sentem desejo sexual. Pois bem, existe uma coisa chamada sexo. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos o satisfaz, isso não prova que o universo seja uma fraude. Provavelmente, os prazeres deste mundo nunca foram destinados a satisfazê-lo. Você é fome. E você tem fome. Você tem fome de tudo que é terreno. Mas você é fome de tudo que é celestial. Nada do que é terreno vai satisfazer a fome que é você. O que é terreno vai satisfazer a fome que você tem. Mas não vai satisfazer a fome que você é. Sabe por quê? Porque Deus não te fez para você mesmo. Deus te fez para Ele. Ao criar o homem nefesh hayah, garganta vivente, fome vivente, o que Ele está dizendo é: eu criei você do pó da terra, trouxe você à existência, te dei vida, e com todo esse fôlego de vida, eu te fiz fome de adoração. Por isso todos os seres humanos, todos sem sombra de dúvida, buscam preencher o vazio de seu coração. E por isso todo homem é litúrgico. Aristóteles estava equivocado quando disse que o homem era racional. Pelo menos parcialmente equivocado. Porque antes de ser um animal racional, o homem é um ser litúrgico. Você e eu, por natureza, fomos feitos para cultuar a Deus e nos alimentamos do culto a Deus. É no culto a Deus que nos encontramos, no ápice de nossa comunhão com Deus. É no culto que a gente encontra a razão para o qual fomos criados. É ali que nos satisfazemos, quando entoamos louvores a este Criador que nos fez. Por isso fomos feitos
para Ele, e é nele que nos encontramos, é nele que encontramos o prazer máximo que satisfaz aquilo que somos e não aquilo que queremos ter e possuir. Agora você pode ler os salmos da Bíblia de uma maneira um pouco mais interessante, quando eles dizem: a minha alma tem fome de ti. É muito mais do que uma vontade de cantar, uma vontade de pregar. É mais ou menos o que Jesus está dizendo para aquela mulher no poço em Sicar. Essa água é terrena, vai preencher a sede que você tem, mas não vai resolver a sede que você é, porque a sede que você é só pode ser saciada com uma fonte, com a eternidade. Deus, somente Deus, pode preencher o que o homem é em termos de fome. Lewis dizia que a fome do homem é do tamanho de Deus. Feitas essas considerações, portanto, acerca do homem criado como fome de Deus, passemos agora a analisar os versículos de 8 a 17. Esses versículos eles são importantes do segundo capítulo de Gênesis, porque eles nos oferecem aquilo que seria o cenário no qual Deus coloca o homem. Eu acredito que a gente pode encontrar nesse cenário, não é, que remete à criação do jardim e ao mesmo tempo a formalização desse estado que os teólogos costumam chamar de estado probatório do homem, o estado em que Deus coloca o homem debaixo de uma prova, e que vai do versículo 8 a 17, como já dissemos. Eu acredito que dá para a gente trabalhar esse cenário a partir de 5 elementos constitutivos. O primeiro deles a gente vai encontrar no versículo de número 8, que diz o seguinte: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então a primeira coisa que a gente descobre é que Deus, ele plantou um jardim. A gente precisa distinguir o Éden do jardim. Não é? Quando a gente olha, por exemplo, Deus fazendo o homem e criando o homem do pó da terra, logo em seguida no versículo 8 ele faz questão de dizer que Deus planta um jardim no Éden. Então quando a gente chama esse jardim de jardim do Éden, nós não podemos esquecer ao ponto de reduzir o jardim do Éden ao Éden. Não. O jardim é algo que Deus criou, é uma obra de Deus, é um jardim que Deus plantou no Éden e colocou o homem nesse jardim plantado por Deus. Portanto, o jardim é uma dádiva de Deus, o homem recebeu esse jardim como dádiva. E é interessante porque, ao mesmo tempo em que Deus planta esse jardim no Éden e coloca o homem para viver nesse jardim, uma das coisas que a gente não pode perder de vista é o que esse jardim vai significar para o homem. Esse jardim vai significar para o homem um lugar de segurança, um lugar de proteção, um lugar seguro que o próprio Deus ordenou. Então, pense mais uma vez aquela ideia, não é, que a gente está dizendo desde o início, de que Deus primeiro ordena para depois preencher aquilo que ele ordenou. Então, no Éden ele ordena um jardim e preenche esse jardim com uma série de coisas e coloca nesse jardim aquele que vai usufruir dessa obra que Deus criou no jardim, que é uma obra para trazer ao ser humano, para trazer ao homem a segurança, a proteção que é promovida por Deus, que vem de Deus, que advém de Deus. Quando a gente percebe o jardim nesses termos, o jardim que Deus criou como um lugar seguro para o homem viver, um lugar seguro para ele habitar, a gente não tem como não relacionar o jardim à cidade. Um tema que, diga-se de passagem, nós vamos tratar na nossa última mensagem dessa série, né? O epílogo de toda a nossa série de mensagens acerca de Gênesis 1 a 11, que é exatamente o advento das cidades. Não é? Hoje a cidade ela é a expressão desse movimento, dessa presença, ainda que pálida, desse jardim no homem. Não é? A ideia que a gente então está tentando dizer aqui é a de que as cidades elas representam não mais
a obra de Deus em trazer segurança ao homem, mas a ausência que o homem tem dessa obra que um dia Deus fez de levar o homem a viver num jardim seguro, e a ausência dessa segurança, a falta dessa segurança que estava no jardim, ela é sentida e ela é expressa, ela se deixa reverberar exatamente no movimento dos homens criarem cidades como jardins. Então a cidade não é outra coisa senão uma maneira de um homem lidar com a ausência, com a saudade que ele tem do jardim. Então as cidades são meios pelos quais o homem tenta dar conta do desespero, do medo que ele tem, por ser ele frágil, por ser ele, de todos os animais da criação, um animal racional, porém carente de segurança, de um lugar que possa representar proteção. Então, a diferença de um jardim para uma cidade é que a cidade ela não é fruto de Deus, ela não é obra de Deus, pelo menos diretamente de Deus, mas ela é fruto dos homens. Então, se o jardim era uma obra de Deus, as cidades são construções humanas. Então, não podemos esquecer, né, que a história da revelação de Deus começa num jardim que Deus criou para o homem e plantou para que o homem pudesse encontrar ali segurança. Depois que o homem é expulso desse jardim, como a gente vai ver na próxima semana, esse homem ele vai ter que lidar com essa insegurança no mundo. E a maneira pela qual o homem vai lidar com a insegurança em relação ao mundo é justamente a construção das cidades. Mas essas cidades não são obra de Deus, não são dádiva de Deus. Então o homem vai procurar segurança na cidade, mas mesmo na cidade ele vai viver inseguro, porque ele só encontrará a segurança final naquela cidade que será obra de Deus, que será como jardim, não é, que foi obra de Deus, plantada por Deus no Éden, acontecerá um dia que a cidade esperada por todos nós, ela descerá dos céus, vinda da parte de Deus. Essa é a nossa expectativa. Então, nossa história começa num jardim criado por Deus e termina numa cidade criada por Deus, ela vem dos céus. O segundo elemento importante nesse texto que a gente essa parte da nossa exposição, que é importante a gente lembrar acerca do cenário, é o versículo de número 9. Veja o que o texto bíblico diz. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o segundo momento, o segundo elemento desse cenário, não é? Primeiro é o jardim, o segundo são as árvores. Note você que Deus proveu nesse jardim para o homem 3 tipos de árvores. Primeiro, árvores de todo tipo, árvores que o homem poderia se alimentar delas e ter prazer nelas. Segundo, a árvore da vida, o segundo tipo de árvore. Não é? Enquanto o homem comesse dessa árvore, ele permaneceria vivo, ele não envelheceria, não conheceria a morte. Não é? E um terceiro tipo de árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta é a árvore, não é, que pertence a Deus, que trata do conhecimento que é da parte de Deus, não é? O discernimento entre o bem e o mal é aquilo que cabe a Deus e, portanto, essa árvore expressa uma vocação que é divina, uma vocação que pertence a Deus. Então o versículo 9 foi para mostrar que nesse jardim que Deus plantou e colocou nele o homem, existem 3 tipos de árvores. Árvores de todo tipo, que ele pode comer, que ele pode ter prazer nessas árvores, não é? Uma árvore que é a árvore da vida, que lhe garante a subsistência nesse jardim, não é? E por último, a ideia da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que, portanto, reflete a uma vocação que é estritamente a de Deus. É somente Deus o ser capaz de discernir corretamente e sem nenhuma limitação a distinção entre o bem e o mal. Agora a gente vai ver uma coisa interessante acontecendo no texto, que vai do versículo 10 ao 14. Preste bem atenção, veja o que o texto diz. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. E aí ele vai seguindo, não é, até o versículo de número 14, mostrando, tratando cada um desses 4 rios que vêm desse rio que nasce lá do Éden. Se você acompanhou a exposição até agora, você percebeu a nossa preocupação em mostrar que o movimento de Deus
ele é um movimento de ordenar aquilo que é inóspito, aquilo que que está desorganizado, então ele ordena para que depois dessa ordenação ele possa preencher. Não somente isso, a gente tem batido na tecla de que Deus também de um faz muitos, ou seja, ele da terra fez o homem. Então esse movimento de Deus de um fazer surgir muitos, ele está expresso exatamente aqui. Por exemplo, de um rio, vários rios. E isso expressa o movimento de Deus. A ideia, não é, de que da terra surge o Éden e o homem, de um rio surgem 4 rios, do homem, por exemplo, como a gente vai ver logo a seguir, surge a mulher, do homem e da mulher, ou seja, do primeiro casal, surge a humanidade, de Abraão surge uma nação, a nação que é o povo de Deus, de Cristo surge a igreja. Então, me parece que o tempo todo o movimento criativo de Deus é um movimento de ordenar para preencher e também um movimento de um fazer muitos, ou de um multiplicar, não é? De um fazer mais um. Esse parece ser um movimento. Então, esse versículo que vai do 10 ao 14, esses versículos do 10 ao 14, parece que representam essa transição para nos alertar o leitor para o fato de que esse é o movimento de Deus, o movimento de um, né, fazer o outro, fazer surgir o outro a partir de um. Isso fica muito claro a partir dos próximos versículos. Não é? Então a gente viu até agora o primeiro elemento, que é o jardim, o segundo elemento do cenário, que são as árvores, o terceiro elemento, que são os rios, e agora o quarto elemento, que é o jardineiro. Versículo 15 diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Note que no versículo 5, o autor diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, o homem é incumbido da tarefa de cuidar e cultivar do jardim. Trata-se do mandato cultural, dessa noção de que o homem é responsável pela manutenção do jardim. Deus colocou o homem no jardim para cuidar desse jardim. Os teólogos chamam esse movimento de mandato cultural. Não é? A ideia, portanto, de que os cristãos eles devem ser responsáveis pelo mundo que Deus criou, e não somente isso, essa responsabilidade com o mundo criado por Deus, ela implica a produção de cultura. Então os cristãos eles não poderiam ser meros consumistas ou consumidores de cultura. Eles também deveriam encontrar na sua missão no mundo o fato de que eles desde o início foram chamados por Deus, não é? Comissionados por Deus para produzirem cultura, para criar coisas, para influenciar com o poder da sua criação, não é? E poder de criatividade, criar cultura, produzir cultura. E para encerrar, os versículos 16 e 17, que também acabamos de ler, eles nos falam acerca do pacto, e aqui é o ponto fundamental e que se encerra essa primeira cena, não é? O momento em que Deus estabelece um pacto com Adão, e esse pacto alguns teólogos chamam de o pacto das obras, porque é o pacto da obediência, é o pacto em que Deus diz: olha, você pode comer de todas essas árvores, tá vendo? Todas essas, daquele primeiro tipo, né? Daquelas árvores que você pode comer e ter prazer nelas, e da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia em que você comer desta árvore você morrerá. Então, o que Deus está dizendo para Adão? Está dizendo o seguinte: Adão, esta árvore aqui, ela diz respeito ao conhecimento que pertence a Deus. Deus é o único que não é limitado em seu conhecimento e, portanto, sabe discernir o bem do mal. Então, esse conhecimento é um conhecimento que pertence a Deus, e esse conhecimento está representado aqui nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, e que Deus está dizendo: não coma dessa árvore. E ao mesmo tempo em que Deus diz não coma dessa árvore,
ele estabelece ali, não é, um juízo. Se ele comer dessa árvore, então ele morrerá. Aqui a gente tem todos os elementos de um pacto, de uma aliança. Deus está, portanto, fazendo uma aliança ali com Adão e mostrando para Adão o seguinte: olha, se você me obedecer, não é? Então você continuará desfrutando da segurança desse jardim. Mas se você me desobedecer, esse jardim vai ser destruído. Esse jardim vai perder a sua razão de existir. Então é interessante perceber que essa primeira cena termina exatamente com o pacto que Deus faz com Adão. Vamos então para a segunda cena e, portanto, caminhando já para a finalização da nossa exposição de hoje. A cena que nos interessa agora e a que é importante para o nosso sermão de hoje, uma vez que a gente resolveu trabalhar os atores de Deus e a gente focou no primeiro casal, a gente vai entender então dos versículos 18 ao versículo 25 aquilo que seria o ápice de todo esse relato da criação, esse segundo relato da criação, que é a dádiva do casamento. A segunda cena diz respeito a uma espécie de segundo pacto. Não é? Então, depois do pacto do homem com Deus, vem então o pacto do homem com a sua mulher. Esse pacto é um pacto também de comunhão e reflete aquela comunhão que existe na Trindade, aquela comunhão que é contrária a todo movimento de amor próprio. A Trindade, ela expressa, não é, aquele movimento de doação explícito por aquele conceito teológico tão caro aos teólogos antigos, que é chamado de pericorese, ou a dança da Trindade, em que o Pai está preocupado em doar-se ao Filho, o Filho ao Pai, o Filho ao Espírito, o Espírito ao Filho e o Pai, e de uma tal forma que nenhuma das pessoas da Trindade visa servir-se a si mesmo. Essa comunhão, esse pacto, que também os teólogos chamavam não é, de pacto salutis ou pacto da redenção, pacto que está presente já nesse movimento natural da Trindade de doar-se a si mesmo como as três pessoas da Trindade, se reflete nesse pacto de comunhão entre o homem e a mulher. E é isso que a gente vai ver nesses versículos 18 a 25. Por exemplo, como que começa essa cena? Essa cena começa com uma promessa. E essa promessa está bem claramente exposta dos versículos 18 a 20. Veja o que o texto diz. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Até aqui a gente viu que Deus vai criando e vai dizendo: puxa, isso é bom. Mas agora, depois de ter plantado o jardim, colocado o homem no jardim, depois de ter dado condições nesse jardim para que o homem pudesse ser seguro, ter alimento e poder ter prazer, no caso das árvores, por exemplo, vários tipos de árvores, dado ao homem a autoridade para ele fazer, produzir, criar cultura, não é? Deus percebeu que mesmo o homem estando ali naquele cenário, não é? Isso não era bom. E o que está faltando? Por que não é bom a situação em que o homem se encontra? Porque o estado em que o homem se encontra é um estado de solidão. E um estado de solidão, o estado, então, pense você, mais uma vez, como essa passagem que a gente acabou de ler nos remete mais uma vez para o movimento, não é, do torro, vavorro, a ideia, portanto, de uma terra sem forma e vazia, de uma terra inabitável, de uma terra deserta, de uma terra desordenada. Então, nos mostra que Deus plantou o homem, não é, plantou o jardim, colocou o homem no jardim, mas não é bom. Ou seja, há algo ali, não é? E isso se expressa no conceito de solidão mesmo, né? Da ausência de comunhão não com Deus, mas de comunhão com o seu semelhante, não é? Que faz com que o homem seja ele próprio a desordem, seja ele próprio o lugar vazio, seja ele próprio a solidão. Então, como a gente já viu, o movimento de Deus é ordenar o que está desordenado,
para que depois de ordenado ele possa preencher e possa ocupar esse vazio e possa, não é, de alguma forma ali resolver o problema do caos, vencer o problema do caos, da desordem. Então, como é que Deus vai resolver a desordem do homem? Não é? Isso está nos versículos 19 a 20, de uma maneira muito clara. Veja o que o texto diz. Depois que formou da terra todos os animais, não é? Do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o que a gente vê? Deus criando o homem, plantando um jardim no Éden, colocando ele no jardim do Éden, dando ele condições para viver, dando ele autoridade para governar e produzir cultura, mas isso não é suficiente. Esse homem ainda digamos assim, ele precisa de ordenamento. Então, o que Deus resolve então fazer para que o homem seja ordenado e seja, portanto, preenchido? O versículo 18, ele nos diz isso: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Isso fica claro justamente em seguida, quando nos versículos 19 em diante, Deus pede para dar ao homem a missão de nomear os animais, que a gente já viu que é uma função de governo, de domínio, não é? Mas ele lidando com os animais que Deus criou, colocou no jardim, e ele precisa nomear, ele ainda assim se sente, digamos assim, só, porque não encontrou alguém que pudesse não somente auxiliar ele, ajudar ele, ou seja, ele não dá conta de tudo que ele precisa fazer, mas ao mesmo tempo ele não encontrou alguém que lhe correspondesse, alguém que fosse, que lhe completasse. Então é interessante a gente ver que o movimento todo de Deus é perceber que o homem, é mostrar que o homem, ele sozinho, ele é desordenado e ele precisa, portanto, de ordem. E como Deus vai dar ordem para o homem? É aí que surge a mulher. Deus então cria a mulher para dar ordem ao homem. E aqui é a ordem do caos que é o homem. Não estou dizendo aqui que Deus criou a mulher no sentido de ela ordenar o homem, de mandar no homem, mas de ela ser o meio pelo qual Deus vai organizar o homem. Deus vai dar ao homem um elemento de ordem, um elemento de organização. Então a mulher vai surgir no cenário como aquela que vai colocar ordem na vida do homem. Mas ela não vai colocar ordem de qualquer jeito. Veja, a primeira coisa que a gente precisa perceber no texto é de que ela vai colocar ordem na vida do homem, mas ela vai colocar ordem na vida do homem não só como ela sendo uma auxiliar do homem, uma auxiliadora do homem, mas como sendo alguém que lhe corresponde. Veja, o homem já estava cuidando dos animais. Os animais não são suficientes. Um cãozinho, o seu cãozinho de estimação, não vai ser suficiente para acabar com a sua solidão. O homem, portanto, não vai se sentir em paz se ele viver apenas com animais. Os animais, portanto, o que o texto bíblico está dizendo é que os animais não foram suficientes para acabar com a solidão do homem. Portanto, uma mulher vai ser criada por Deus para fazer aquilo que um animal não faz. Então, a mulher não pode ser jamais vista como um animal domesticado, alguém que tem que se submeter ao homem como se fosse um animal domado por ele. Ela não pode ser tratada como se fosse um animal de estimação, porque um animal de estimação jamais poderia ser ajudador ou complementar. Então o que Deus faz? Deus cria a mulher, não para que a mulher seja uma doméstica do homem. Veja, tem uma frase do Matthew Henry que eu acho fantástica. E essa frase ela é importante porque ela nos dirige para os versículos 21 e 23. Mas antes de lermos os versículos 21 e 23, veja a célebre frase do Matthew Henry. Ele diz o seguinte: a mulher não é feita de sua cabeça para estar acima dele, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser sua correspondente, debaixo de seu braço para ser protegida e de perto do seu coração para ser amada. Então o que o Henry está dizendo para a gente? Que a mulher
foi criada por Deus do homem. Então, segundo movimento, a mulher não é só aquele primeiro movimento de Deus, ordenar o homem para preencher o seu vazio, mas ela também faz parte daquele movimento que Deus tem na criação de um fazer o outro. Então, do homem Deus faz a mulher. Veja o que diz os versículos 21 e 22. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, note você que do homem Deus cria a mulher, que é o meio pelo qual Deus vai ordenar o caos que o homem é, mas não só isso, vai corresponder ao homem. A mulher, portanto, vai ter um papel complementar, um papel que somente ela pode fazer, mas é um papel que é dela, que é diferente do papel do homem, que completa o da mulher e vice-versa. A ideia aqui é a de que a mulher ela vem corresponder, vem auxiliar e corresponder ao homem na medida em que ela tem um papel que lhe é próprio, diferente do papel que é próprio do homem. São dois papéis distintos, são dois papéis diferentes. E, portanto, são papéis que mostram a realidade da criação de Deus. Isso traz algumas implicações importantes. Uma delas é a de que, por exemplo, nossas mulheres não deveriam buscar, por exemplo, no feminismo, a crítica contra o machismo. Nossas mulheres deveriam sim ler mais a Bíblia, fazer mais exegese bíblica e na leitura cuidadosa da Bíblia fornecer uma crítica bíblica do machismo. Mas o que a gente vê hoje é a tentação das nossas mulheres buscarem no feminismo uma base para criticar o machismo. O machismo tem que ser criticado porque Deus não fez da mulher um animal doméstico para que o homem pudesse usar a mulher como se fosse um animal. Não! Deus fez da mulher um ser que pudesse auxiliar e pudesse corresponder ao homem e tirou essa mulher do próprio homem. Deus não fez animais do homem. Os animais foram criados de uma outra natureza, mas a mulher Deus tirou do homem para que ela pudesse corresponder ao homem na medida em que nenhum animal poderia corresponder. Portanto, a mulher não pode ser tratada pelo homem como se fosse um animal. E o feminismo nota que muitos homens podem exatamente tratar uma mulher como se fosse um animal, como se a mulher fosse um animal. E nesse aspecto, nossas mulheres ficam desesperadas porque elas percebem que existem homens que tratam as mulheres não de uma forma bíblica, mas tratam as mulheres de uma maneira equivocada. E com base em toda a crítica que a gente vê hoje, principalmente na mídia, dominada por uma mentalidade feminista, as mulheres de nossas igrejas acham que a única maneira de elas protestarem contra o machismo é usando a perspectiva feminista. Mas eu queria dizer algo importante aqui. O feminismo ele não é uma mera crítica e protesto contra o machismo. O feminismo é uma maneira de representar o papel da mulher fora do padrão de Deus. O feminismo, portanto, é uma maneira não só de criticar o machismo, mas é mais do que isso. É uma maneira da mulher encontrar um enredo que não seja o enredo de Deus, mas o enredo da própria mulher, de uma mulher que se rebela contra o enredo de Deus. Então as mulheres deveriam criticar os machistas, sim, não porque elas precisam ser empoderadas, como dizem as feministas, mas porque esses homens não são como Jesus, principalmente na relação de Jesus com sua igreja. Nossas mulheres deveriam exigir que seus maridos sejam como Jesus, que foi capaz de dar sua vida pela família. Meus irmãos, nossa sociedade padece por conta de homens irresponsáveis com suas famílias, homens que não cuidam de sua casa, de sua mulher, de seus filhos, homens que não são ensinados a pensar em doar-se por suas famílias. Homens que são alimentados pelo amor próprio, homens que pensam apenas em si mesmos, homens que ficam enfurnados em seus videogames e demoram para sair de suas casas porque não querem assumir a responsabilidade de dirigir, de orientar e de formar uma família. Precisamos de homens de verdade em nossos dias.
Tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Foi um livro escrito por C.S. Lewis. Chama-se Quatro Amores. Lá ele diz algo importante a você que é homem. Ele diz o seguinte: o verdadeiro perigo da doutrina da imitação de Cristo pelo homem no casamento não é que os maridos agarrem com muita impaciência a coroa de espinhos, mas que deixem ou forcem as esposas a se apoderarem dela. Um recado para você, homem. A coroa de espinho é para você e não para sua esposa. É você quem tem que usar a coroa de espinho. É você quem tem que dar sua vida pela sua esposa, como Jesus deu a vida pela igreja. É você que tem que assumir a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua família, de se colocar e de se doar pela sua família. E é nesses termos que a gente chega ao desfecho da nossa exposição de hoje, que não poderia terminar de outra forma, senão com os versículos 24 e 25, que completam a cena 2 com o casamento. Veja o que diz o versículo 24 e 25. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viveram nus e não sentiam vergonha. O motivo para que haja o casamento, a gente já viu, é a solidão. Portanto, o companheirismo é a essência do casamento. Se a gente poderia chamar, não é, o pacto que Deus faz com Adão ali, quando ele diz que ele não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a gente chama aquele pacto de pacto da obediência. O pacto entre um homem e uma mulher, que a gente chama de casamento, é aquele pacto que a gente chama de o pacto do companheirismo. Portanto, o casamento não é nem união sexual, embora inclua a relação sexual, como um dos seus deveres, diga-se de passagem, mas nem tampouco é um mero meio de multiplicação. A propósito, gente, para o objetivo da multiplicação, parece que o casamento mais inibe do que potencializa a multiplicação. No entanto, se Deus estabelece o casamento ele está pautado em um padrão que é muito maior do que o da multiplicação e da relação sexual, embora envolva multiplicação e relação sexual. O casamento é, antes de tudo, um ato declarativo, uma confissão pactual, o pacto de um homem que deixa a sua casa para se unir com sua mulher. Precisamos de homens assim, homens que deixem a casa de seus pais e de suas mães, que sejam capazes de se tornar homens de verdade no mundo que a gente vive hoje, que sejam capazes de se unir a uma mulher. E eles assim serão uma só carne. Uma só carne, pessoal. Não é fruto de uma mera relação sexual, é mais do que isso, é fruto de um pacto. Por exemplo, a relação extraconjugal não torna o homem e a mulher uma só carne. Mesmo quando Paulo vai criticar isso lá em 1 Coríntios, não é? Chamando a atenção para o fato de que quando um homem se junta, não é, com uma prostituta, ele estaria sendo uma só carne com ela, ele está questionando, você não sabe do que isso significa? De que se você se unir a uma pessoa pelo dever que é, por exemplo, o sexo, você deveria fazer isso debaixo de algo muito maior. Portanto, unir-se a uma mulher, deixando seu pai e sua mãe, é algo muito maior do que a relação sexual. Ela é aquilo que torna os dois uma só carne e que faz com que o ato sexual seja apenas legítimo debaixo dessa harmonia da unidade da uma só carne que a gente chama de casamento. Por isso, quando um homem numa relação extraconjugal se torna um com uma outra mulher, na verdade, a Bíblia chama isso de um ato pecaminoso que tem um nome, chama-se adultério. Ser uma só carne não é adultério. É a bênção que só é possível debaixo do pacto. O casamento, por conta desse pacto, está debaixo de um estado probatório, tanto quanto está debaixo do estado probatório o homem diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. A vocês que estão casados, a relação de vocês com suas esposas e das esposas com seus esposos, ela é uma relação que se assemelha a Gênesis, ao Jardim do Éden o tempo todo. Todos nós
estamos debaixo de um estado probatório. Tanto o homem quanto a mulher devem manter-se puros diante de Deus e diante dos seus cônjuges. E isso é o que implica a ideia da pureza no versículo de número 25. Eles viviam nus e não sentiam vergonha. Sabe o que isso significa? Que o estado do primeiro casal é um estado de pessoas desarmadas. Elas estão desarmadas uma em relação à outra. Elas são íntimas. Elas se sentem à vontade diante de Deus no palco da criação. Você se sente à vontade com seu cônjuge? Você se sente à vontade na comunhão daquele ou daquela que Deus colocou no seu caminho para que você pudesse viver com ele ou com ela esse pacto maravilhoso que é uma só carne? Com isso, encerramos a nossa exposição de hoje apresentando os atores do palco de Deus, o homem e a mulher. E não poderíamos terminar senão retomando aquela pergunta inicial: como a reflexão de Gênesis 1 a 11 pode nos servir de guia para agir bem no mundo que Deus criou para vivermos? Hoje a gente viu que Gênesis nos ajuda a encontrar um padrão e um sentido da vida. Isso está na cena 1, nos mostrando que o homem é um homem litúrgico, um homem voltado para a adoração. Segundo, a leitura de Gênesis nos deu padrão para vivermos em paz com Deus, que é o padrão da obediência, um padrão, portanto, ético. Mas, por último, Deus também nos deu um padrão para viver a solidão. E o padrão para viver a solidão é a comunhão. E essa comunhão, nos deu talvez o maior exemplo, que é o exemplo matrimonial. É o casamento, que faz uma pessoa uma só carne. O exemplo mais poderoso de comunhão que nós podemos ter no mundo da vida.